Rodrigo Baumann, da Quântica Learning Lab, e vou falar para vocês hoje de um tema muito interessante, que eu gosto particularmente bastante, que é sobre liderança exponencial. Só ajustar aqui. Vamos lá. Falando para vocês um pouquinho de onde vem o termo exponencial, né? Que acho que quem trouxe isso para o mundo corporativo é um cara chamado Gordon Moore e que criou a chamada Lei de Moore, isso 55 anos atrás, que ele falava de tecnologia exponencial. O que o Gordon Moore dizia? Que a cada 18 ou 24 meses a velocidade de processamento dos computadores iria dobrar de tamanho. Então, isso tem um efeito na nossa vida dramático, assim, porque quando começou lá, 55 anos atrás, essa dobrada de velocidade de processamento a cada 1 ano e meio, 2 anos, a gente pouco percebia o efeito disso no nosso dia a dia. Mas é graças a essa velocidade dobrada de processamento de dados que permite que a internet das coisas hoje funcione, que o machine learning esteja chegando cada vez mais na nossa vida no dia a dia, que isso permita uma série de tecnologias que permeiem a nossa vida no dia a dia. Não por acaso o Gordon Moore é um dos fundadores da Intel, então ele sabia um pouco o que ele estava fazendo, e o exponencial é um termo que a gente usa para quando alguma coisa começa muito devagar e depois começa a ganhar uma escala muito, muito larga e o impacto muito, muito grande, mais ou menos nessa curva aqui que eu estou mostrando para vocês nessa tela. Então, num crescimento linear, né, ele é mais constante, então você nem sente tanto o efeito desse crescimento linear, e do exponencial você pouco percebe que ele existe e, de repente, ele vira um boom na sua vida. E algumas organizações conseguem operar dessa forma, tá? Só para vocês terem uma ideia, assim, o que é uma organização exponencial, tá? A gente, obviamente, vai sempre pensar em companhias ligadas à tecnologia, mas, por exemplo, em número de funcionários, né? O Facebook, no primeiro ano, ele tinha 3 funcionários. Depois de 3 anos, ele tinha 60 funcionários. Depois de 5 anos, ele tinha 850 funcionários. Você fala, que crescimento, né? Em 5 anos, você tem que administrar 850 pessoas. E hoje, o Facebook, 16 anos depois, usando essa lógica exponencial, ele tem 52.500 funcionários. Então, imagina como é que é administrar uma empresa e você manter uma velocidade de crescimento neste nível para, em 16 anos, você sair de 1 funcionário para 52.500 funcionários, né? E quem que comanda uma companhia dessa, que tem um crescimento abrupto dessa forma? São pessoas, né? E a mentalidade dessas pessoas foram mudando também. Se a gente parar para pensar, a Coca-Cola tem mais ou menos 50 mil funcionários também e tem 10, 15 anos aí. Então, é uma velocidade muito, muito diferente e requer habilidades diferentes para conseguir fazer uma gestão e sustentar um crescimento nessa velocidade. Então, de fato, tem o termo lá que vem, que os coaches são muito sacaneados, né, do mindset, mas, de fato, tem uma mentalidade diferente entre a mentalidade linear e a mentalidade exponencial. Como é que, cerca de, 5, 10 anos atrás, as empresas pensavam, né? Primeiro, você tem que estipular objetivos realistas, se pensava lá atrás, né? Putz, eu não posso exagerar na minha proposta de crescimento para o próximo ano, quando eu estou montando o orçamento e tal, tenho que ter pé no chão, porque se eu não atingir o objetivo, eu vou ser de alguma forma cobrado por isso pode comprometer minha carreira. Isso caiu e hoje a mentalidade exponencial diz que você tem que estipular objetivos ambiciosos, tá? Antigamente a gente falava muito de seguir um plano, né? Plano de 2 anos, plano de 5 anos, plano de 10 anos. Eu lembro quando eu estava no meu primeiro estágio na vida, lá nos anos 2000, a gente tinha o plano de 20 anos para frente, né? Que seria agora, inclusive 2020. Hoje é inimaginável você pensar nisso, né? Você não tem plano, você tinha todo um racional para isso, quanto a empresa ia crescer, quantos funcionários a empresa ia ter, e hoje não existe mais isso. A mentalidade exponencial diz, siga uma visão, quer dizer, tenha clareza para onde você quer ir e os caminhos vão mudar constantemente da forma como você vai chegar aonde você traçou como objetivo. Depois, falava-se muito em minimizar risco, né? Como é que eu diminuo o risco de alguma coisa dar errado? Agora não, eu tenho que... eu acho que isso aqui já foi vastamente explorado, né? Quer dizer, erre rápido, aprende rápido. Falava-se muito de padronização, entendia que padronização era eficiência. Hoje isso também caiu. A mentalidade exponencial diz que você tem que pensar em personalização. Se você não conseguir
atingir diretamente o seu cliente e um perfil muito específico, provavelmente você não vai prender a atenção dele. A gente fala principalmente em mídia, né? Hoje é muito claro isso, a diferença que fez na vida das pessoas a questões das mídias digitais. Antigamente se falava muito, aí chegando já no fator liderança aqui, falava-se muito sobre centralizar a tomada de decisão. Hoje em dia você tem que empoderar a tomada de decisão. Antigamente, tomada de decisão significava diretamente poder, né? E hoje em dia não. Se você centraliza muito a tomada de decisão, você perde de fato oportunidades e também perde eficiência. Então você tem que de alguma forma capacitar as pessoas para que elas tomem as decisões da mesma forma como você tomaria. Mentalidade linear dizia: aumente a sua autoridade, né? Quanto mais você for referência em algum assunto, você vai ter mais autoridade e isso vai te garantir algum tipo de crescimento na carreira. Hoje em dia a gente fala muito de aumente a sua influência, né? Você nunca vai dar mais, a carteirada não funciona mais. Você tem que saber com quem você está lidando e a melhor forma de argumentar e convencer as pessoas que estão em volta de você. Na mentalidade linear se dizia muito em aumentar seus números, e aí tinha uma obsessão pelo número, muito aonde você quer chegar em termos de números, mas não um como. E hoje a gente entende que se você não aumentar a sua rede, é a sua rede que vai ajudar a trazer seus números. Então você tem que ter muito mais preocupação em aumentar a sua rede do que necessariamente aumentar seus números. Aí sim, até a gente estava ouvindo no painel anterior essa relação de causa e consequência. Enfim, dá para ver que a maneira de se fazer gestão e a mentalidade que se tem hoje é muito diferente do que se tinha há 10, 15 anos atrás. E com isso requer novas habilidades. E o que a gente fala sobre liderança exponencial, que tem 4 características muito claras que o líder exponencial precisa ter. A primeira delas, ele precisa ser inovador, tá? Então, o líder exponencial, ele precisa ter um gosto especial pela experimentação, precisa gostar disso, precisa querer experimentar o tempo todo, tá testando, tá indo atrás de coisa nova, tá querendo transformar, de alguma forma ter coragem para quebrar o status quo, tá? E não fazer isso de forma aleatória, né? Fazer isso sempre de maneira centrada no cliente, entendendo o que isso vai influenciar na experiência do meu cliente. Então, ter um olhar de inovador sempre voltado para o cliente e com muita atenção, assim, porque às vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Então, você precisa estar com a antena muito ligada, estar observando muito, questionando muito, e principalmente quando as coisas vão bem, né? Quando as coisas vão mal, é muito fácil você questionar. Quando as coisas vão bem e você ainda assim continuar observando e questionando, que talvez seja a grande habilidade de um líder inovador. O líder inovador é aquele cara que vê uma situação e ele consegue fazer pequenos upgrades naquela situação e levando a novos patamares. Uma segunda característica que pode até ser vista como uma evolução do inovador, o líder exponencial ele precisa ser futurista. Ele precisa, de fato, conseguir imaginar os novos cenários, como é que o mundo vai estar daqui para frente. Então, ele precisa ter uma antecipação consciente, ele precisa, de verdade, criar o futuro, olhar um passo além do próximo, né? Explorar o desconhecido e tem metodologias para isso. Então, ele precisa ir atrás de criar suas metodologias para conseguir, de alguma forma, prever este futuro, criar esse novo futuro. A terceira característica do líder exponencial ele precisa ser tecnológico. Então, ele precisa se sentir confortável com o que tem de novo no mundo. Eu brinco assim, que quer testar se o cara é tecnológico ou não quer testar, ou se ele é ou não é tecnológico, a gente precisa perguntar para ele assim, você gosta de Excel? Se o cara fala, sou apaixonado pelo Excel, provavelmente ele não é tecnológico, porque ele não está atento a tudo que tem de novidade no mundo, que de alguma forma, não que o Excel seja ruim, mas que em determinados níveis de especialidade, talvez seja melhor do que o Excel. Então, se é aquele cara que ainda é apegado 100% a tudo eu prefiro ver no Excel, eu prefiro trabalhar no Excel, provavelmente ele não está atento ao que tem de novidades tecnológicas no mundo. É só uma brincadeira, mas tem um fundinho grande de verdade. Você entender como é que a tecnologia vai afetar toda a sua cadeia produtiva, não só no seu produto final, então também está atento a como a tecnologia pode trazer eficiência e eficácia para o seu processo produtivo, e ele tem que estar muito atento uma vez que ele se desenvolva tecnologicamente, ele vai ter acesso a muita informação importante na sua mão, e o que fazer com essa informação pode ter implicações éticas, morais e sociais, então ele precisa ter uma consciência muito grande sobre isso. E, por fim, a quarta característica do líder exponencial, ele precisa ser humanitário, né? Acho que isso é algo que o mundo vem pedindo cada vez mais. Fazer o bem fazendo o bem, trazer impacto positivo para o mundo
e, de alguma forma, trazer propósito para a vida das pessoas que trabalham junto com ele.